É impossível os pais delegarem a educação emocional, familiar e afetiva dos seus filhos para outras instituições. Bora pensar sobre isso. Acontece muito aqui na clínica a demanda de terapia para as crianças entre 6 a 10 anos, adolescentes até 15 anos. E uma demanda que é comum é a fala de, eu trouxe essa criança para você dar um jeito nela. Mandou uma mensagem, né? Aconteceu isso na escola, conversa aí com fulano, na terapia. Enfim. É claro que a gente vai conversar com as crianças as demandas que ela trouxer. Se aconteceu alguma coisa na escola que para ela for relevante, ela vai trazer e nós vamos conversar sobre isso. Sobre os sentimentos, por que ela fez, o que aconteceu, o que ela poderia ter feito diferente. Mas isso não substitui uma fala, uma bronca da mãe ou do pai, porque a criança fez alguma coisa errada na escola. Então não tem como, no período de 50 minutos, que é uma sessão, a psicóloga fazer o trabalho da educação que os pais precisam fazer em casa, entende? São papéis diferentes. Os papéis que os pais ocupam na vida dos filhos, ninguém tem como ocupar. Os pais constroem a matriz de identidade das crianças. Não tem como delegar isso para ninguém. Então chegam crianças para terapia que têm uma agenda super lotada. Tem aula até 4 da tarde, depois tem atividade extra, depois tem outra atividade extra. Ainda tem que encaixar a terapia no meio. Criança precisa ter tempo de ser criança, precisa ter tempo de ficar em casa, precisa ter tempo de fazer nada. Não dá para a criança ter uma agenda mais ocupada que um grande empresário, ou tão ocupada quanto um grande empresário. A criança precisa ter tempo para dormir, para fazer nada. E aí a próxima pergunta que você vai me fazer é assim: Denise, mas eu trabalho o dia todo, como é que eu faço? Eu entendo. E lamento que as coisas sejam organizadas dessa forma, porque coincide o tempo que é o nosso tempo biológico para ter filhos com o tempo que a gente está investindo na carreira, né, na ascensão da nossa carreira profissional. Realmente é muito ruim que esses tempos coincidam, mas a verdade é que quando a gente tem filho, a gente faz uma pausa na vida da gente. E a gente pode combinar isso de fazer os pais, ambos, ou um dos pais. Mas essa pausa é inevitável. Não dá para fazer tudo além de ser e também ser pai e mãe. A gente tem que conciliar. E como o filho cresce, como essa janela de tempo aqui passa, a minha sugestão é de que a gente faça uma dedicação para esse tempo aqui. Para que quando esse filho se torne um adolescente, ele dê conta de conversar com seus pais. Mas ele só vai dar conta de conversar com os pais se quando ele foi criança, ele teve essas conversas. Alguém sentou perto dele e falou: meu filho, o que está acontecendo? Por que você se comportou dessa forma? Não gosto quando você faz assim. A maneira como eu quero educar você é assim, assim, assim. Você entende que tem que ter tempo para fazer isso? Não tem outra fórmula. Então, essa época do ano, a gente está num momento excelente para pensar sobre rotinas do próximo ano com os filhos e talvez seja uma oportunidade de conversar sobre a organização familiar. Mas a verdade é que não adianta encher a agenda dos filhos para diminuir a sua culpa porque você não tem tempo para ficar com eles. Filhos precisam de pais disponíveis, acordados, funcionais ao lado dele, porque essa relação precisa ser construída e ela é indelegável. Vamos pensar juntos sobre isso.